turma de Micro 2, da FATEC São Paulo, curso de Eletrônica Industrial. Vamos dar continuidade aí às aulas de Microcontroladores 2. O nosso assunto hoje é interrupções. Então vamos falar um pouquinho. É um assunto que vocês já têm uma certa familiaridade, tá? De Micro 1. Eu só vou entrar agora em alguns detalhes aí de interrupções da família 18, né? E vou relembrar um pouquinho a importância da interrupção nos microcontroladores, né? Então vamos falar um pouquinho da teoria, vetor de interrupção, circuito lógico, sistema de interrupção, registradores de interrupções, tratamento de interrupções e programando, né, as nossas interrupções. Então, a interrupção, eu sempre falei para vocês que são eventos gerados pelos nossos periféricos. Então, quem gera a interrupção são os nossos periféricos. Relembrando, o que seria um periférico? O timer zero. O timer zero é um periférico. O conversor AD. O conversor AD é um periférico. O circuito de comunicação. O circuito de comunicação serial lá é um periférico. Então, esses periféricos, eles que geram interrupção. E aí, quando eles geram interrupção, eles estão solicitando um pedido de emergência de parada da CPU para executar a rotina de interrupção desse periférico. E o que é a rotina de interrupção desse periférico? Também faz parte do nosso código, é algumas instruções que vocês determinaram para executar, né? Tipo, o timer, ele gera uma interrupção, e o que ele faz gerando a interrupção? Ele para a CPU no ponto que ela está executando lá, as rotinas dela, e é feito um desvio, né? Esse desvio, ele vai para um vetor de interrupção, esse vetor de interrupção aponta para o endereço da onde ele vai ter que tratar, né, as ações dessa interrupção, e aí ele volta a executar. Terminou a interrupção, a CPU volta a executar normalmente a rotina dela. Então, olha lá, em linguagem C, as interrupções são tratadas através de uma função especial, né? Então, eu não posso dar o nome que eu quiser, né? Eu até posso, tem um utilitário lá do Micro C, que é o Interrupt Assist. Depois eu vou pedir até para vocês darem uma olhadinha no Interrupt Assist, que vocês conseguem trocar o nome, né? Em vez de ser Void Interrupt, pode ser Void FATEC, né? Void escola, aí vocês dão o nome que vocês queiram, né? Mas essa função, que é a interrupção, ela não pode receber parâmetros. Vocês sabem que agora as funções, elas têm aquele parênteses, né, depois do nome, e esses parênteses, o que você coloca lá dentro dos parênteses? Os parâmetros que você quer. São os parâmetros de entrada, né, na verdade, de dados dessa função. No caso da interrupção, não temos parâmetros. O que também nós não podemos fazer nas interrupções, retornar parâmetros, ou seja, a minha interrupção não pode executar uma conta lá e te dar o valor de volta. Isso aí não pode, te retornar o valor dessa conta. Essa função não pode também ser chamada pelo programa. Eu não posso ir lá no meu bloco principal e chamar o interrupt. Interrupt, abre e fecha parênteses. Isso eu também não posso fazer, tá? E essa função, ela é sempre void, tá? Sempre vai ser void. Aqui nós temos um quadro lá do nosso datasheet, né? Então tem aqui a família 16F, né? Que tem a 873A. A nossa é essa última aqui, né? Então essa tabela é de diferenças entre, né, os dispositivos aqui da família 16F87.
A nossa família, ó, ela tem 15 interrupções. Tá? Então, estou destacando aqui. São 15 periféricos. Né? Então, nós temos os 15 periféricos podem gerar interrupções. O vetor de interrupção, ele está aqui, ó. Esse amarelinho aqui. Né? Olha o endereço dele, 4. Endereço 4 no sistema hexa. Né? Então, eu tenho uma posição de memória aqui, ó, de 13 bits. E é nessa posição de memória que eu tenho o vetor da minha interrupção. Aqui é o vetor, é para onde ele tem que ir. O que vai estar nesse endereço de memória aqui? Não vai estar as rotinas da interrupção, porque não tem espaço para isso. Mas ele vai apontar para onde ele tem que ir. Olha, ele vai ter que ir lá para baixo da memória, lá, para o endereço que foi reservado por quem? Pelo compilador. Compilador que vai reservar esse local, que aí sim, nesse endereço que vai ser executado as interrupções. Geralmente é lá no final da pilha, né? Geralmente é lá no finalzinho da pilha de memória. Aqui nós temos uma lógica digital, aí vocês vão lembrar das aulas de digitais. Então nós temos as portas ES, né? Porta END com 2 entradas e uma saída. Essas portas, elas estão trabalhando como uma chave, né? Então é como se fosse uma chave aqui, ó. Desse tipo, ó. Que é muito ruim desenhar com mouse, viu? Não consigo desenhar com mouse direito. Então aqui, ó, nossa chave aqui, ó. Né? Então essa chave que ela vai se movimentar. Claro que não é uma chave mecânica essa aqui, hein? É uma chave eletrônica feita com as nossas lógicas semicondutoras, né? Então a lógica E são 2 chavezinhas, né? E aí eu vou controlar o liga e desliga da minha interrupção. Só existe um caminho de aviso para a CPU, que é esse que está aqui, né? Ó. Então aqui que sai o sinal de aviso de interrupção para a CPU parar e executar a tratativa da interrupção. Então, esse é o ponto de ligação, né, do meu circuito para a CPU para gerar interrupção. E essas outras lógicas E, elas são os periféricos, né? Então, aqui nós temos toda a lógica E aqui vai ter um periférico associado a ela e tem os nomezinhos, né? Ó, TX, né? Aqui é a parte de comunicação, aqui é SSP também, CCP é a parte de PWM. Ó, o timer 2, o timer 1, ele tá desse lado aqui do circuito. Ó, vou separar esse circuito em 2. Né? Ele tá do lado de cá, ó. O timer 2 e o timer 1. Eu tô falando isso porque hoje vocês vão trabalhar com o timer. Tá? O timer 0 tá aqui, ó. O timer 0, então, tá do lado de cá do circuito. Então, olha só. Se eu quero trabalhar com o timer 1, com a interrupção do timer 1, eu tenho que colocar o timer 1 IE em nível alto. Então, tem que pôr o bit 1 aqui, ó. E esse IF aqui, ó. Quem é que gera? O circuito do timer. Aí aqui vai ter um circuitão associado aqui, né? Vou escrever C de circuito e T do timer. Né? Esse circuito aqui que vai enviar o nível lógico alto do IF, do bit F. E aí, estando o timer 1IE com nível lógico alto, se esse aqui
se o periférico timer 1 enviar um bit 1, esse bit 1 ele vai vir aqui na saída dessa lógica E. Aí ele vai vir para cá, vai para a porta OU, e olha só o que ele vai encontrar aqui. Uma outra chave. Uma outra lógica E. E essa lógica E aqui, olha só, eu preciso pegar esse bit P, E e E e colocar também em nível 1 nele. Porque se eu não colocar nível 1 aqui, eu vou ter o sinal de flag, de interrupção do timer 1, mas ele vai parar aqui. Ele não vai continuar o caminho dele aqui e ir lá para CPU. Olha aqui, aqui tem outra chave, hein, ó. Aqui, ó. Essa chave, ó, eu preciso seguir esse fio aqui, ó. E eu também preciso pôr um aqui, ó, no G e E. Então, essa chave aqui, ó, que tem o P, E e E, é a chave geral dos periféricos. Que periféricos? Todos esses que estão do lado esquerdo. Todos os periféricos aqui do lado esquerdo, para trabalhar com interrupção com eles, eu preciso ligar essa chave, que é colocar nível 1 no P, E e E. E esses três aqui, ó, o timer 0, o int F e o RBIF. Esses três, eu não preciso ligar a chave P, E e E para trabalhar com esses três periféricos, com a interrupção desses três. E eu preciso também ligar a chave geral, né? Ó, essa lógica aí aqui é a chave geral, essa aqui desliga tudo. Essa aqui vai desligar todos os periféricos. Então, para trabalhar com interrupção, eu preciso ligar a chave do G e E, que é a chave geral. Se eu ligar essa chave, eu já consigo trabalhar com o timer 0. Agora, se eu trabalhar também com o timer 2 e o timer 1, eu não consigo trabalhar com eles se eu não ligar a chave P e E. A primeira tarefa que o microcontrolador faz quando um pedido de interrupção chega é executar a instrução da interrupção. E em seguida parar a execução normal do programa. É aquela parada de emergência que eu falei para vocês que a CPU realiza. O endereço de memória de programa em curso é automaticamente salvo. Ele vai ser salvo onde? Na pilha, né? No stack. Porque ele precisa saber em que ponto voltar depois que ele atender a interrupção. Então ele para, né? O bloco principal vai parar, ele vai sair de uma determinada posição que ele está executando as instruções da memória, vai atender a interrupção, aí ele tem que voltar no ponto onde ele parou. Né? E esse local ele vai ser salvo na pilha, no stack, e o vetor de interrupção vai apontar para onde está o bloco de ações das interrupções. Então, na rotina de interrupção, quanto tempo essa rotina vai demorar e o que ele vai executar depende de habilidades do programador. O ideal é que toda rotina de interrupção seja rápida, né? Então, ela tem que ser tratada de uma maneira bem rápida. Eu não posso usar a interrupção para fazer, tipo, inicializações. Eu vou inicializar meu LCD. Não, eu não vou fazer isso na interrupção. Alguns microcontroladores possuem mais vetores de interrupção. Eu vou falar disso aqui, que é a família 18. Né? A família 18 tem 2 vetores. Finalmente, quando a rotina de interrupção, aí ele está executando lá a rotina de execução, quando ela termina, existe uma instrução de nome rectify, que é a busca do endereço lá na pilha
que é o endereço da onde ele parou, que ele vai ter que voltar justamente para aquele endereço e continuar a executar as instruções dele. Então, nós temos essa imagem aqui que eu já expliquei para vocês em micro 1, onde o lado esquerdo são instruções. O lado direito de cada desenho desse, que está em verde, são os endereços. Então, eu liguei o meu microcontrolador e ele começa a executar as instruções aqui, ó. O vetor de interrupção, olha só, ele pula. Senão, ele ia executar a interrupção. Aí o programa começa a rodar lá no bloco principal. Está rodando uma instrução, outra. Um determinado momento, ó, algum periférico solicitou a interrupção. Aqui, ó. Nesse momento aqui, ó. Então, o endereço, que é esse verdinho aqui, ó, da onde ele parou, ele vai ser salvo na pilha, que é o stack. E esse stack, ele tem, ó, 8 posições. Aí, o que acontece? Ele salta para o endereço 4. O endereço 4 tem o endereço do vetor de interrupção. Esse endereço que vai estar salvo aqui, que foi o compilador que determinou, ele vai apontar para onde ele tem que ir. Então, é feito um jump lá para a rotina de interrupção. E aqui, nesse retângulozinho aqui, ó, eu tenho as instruções que nós programamos lá de interrupção. Terminou a última instrução, olha só, é o Rectify. O Rectify é uma instrução que ele busca na pilha o endereço da onde ele saiu. Que seria esse endereço daqui, ó, onde está apontada a setinha verde aqui, vermelha. E aí ele tem que retornar para essa posição e continuar a executar as ações dele. Toda interrupção, todo periférico, né, para a gente trabalhar com interrupção, todo periférico gera um bit IF. E todo periférico tem uma chave que habilita ele, que é o IE. I de interrupt, F de flag, e I de interrupt, E de enable. Habilita a interrupção. E aqui é o flag de interrupção. Então, aqui nós temos aquelas chaves gerais, que eu já expliquei lá no nosso circuitinho lógico. Tem a GIE, que é a chave geral, né? Ó, essa aqui. Ela que manda ou não o sinalzinho para a CPU executar a interrupção. E temos essa chave PE, ela é a chave daqueles periféricos do lado esquerdo daquele circuito. A do timer 0, ó, eu não preciso habilitar a chave PE e E para trabalhar com o timer 0. Aqui nós temos as chaves de todos os periféricos, né? Então aqui, ó, todo esse lado aqui são as chaves dos periféricos com o nome que a gente tem que colocar lá no nosso código, né? Para acionar elas ou não, né? 0, chave aberta, 1, chave fechada. E aqui desse lado são os flagzinhos, né? Os flags que são gerados. Aqui do timer 0, do int E. Aqui a chave geral. E aqui a chave geral dos periféricos. Falando da família 18, ó. Então, aqui é um pouquinho novidade para vocês. Interrupções na família 18. A família 18, ela tem 2 vetores de interrupção, ó. O endereço 8 é o vetor de high, alta prioridade. E temos o vetor 18, que é o vetor low, baixa prioridade. Então, a família 18 trabalha com 2 vetores de interrupção. Como é que funciona isso aí? Essa seta preta aqui, ó, representa o tempo. Né? Então, para lá o tempo está passando. O azul, esse quadradinho aqui azul, é a minha função principal. Então, a minha função principal está executando aqui as instruções.
Um determinado momento, que é esse aqui, né, ó, algum periférico solicitou a interrupção. Esse verde aqui, ó. E é um periférico que ele está programado para o vetor de baixa prioridade. Então, eu tenho um periférico aqui que solicitou uma interrupção nesse momento, e ele está associado a um vetor de baixa prioridade. Então, começa a executar as instruções do vetor de baixa prioridade de interrupção. Antes de terminar o vetor de baixa prioridade, algum outro periférico solicitou outra interrupção, nesse momento aqui, ó. E esse outro periférico, ele está associado a um vetor de alta prioridade. Então, o que vai acontecer? As ações de interrupção de baixa prioridade vão parar e vai ser o desvio, e vai ter um desvio para o vetor de alta prioridade. Aí vai ser executadas as ações do periférico que está nesse vetor de alta prioridade. Aí ele vai executando, né? Terminou de executar a alta prioridade, aí volta a executar a interrupção de baixa. Aí vai executando. Terminou a interrupção de baixa, aí volta lá para a função principal e vai seguindo as instruções. Tá? Então, aqui eu posso dividir. Aí, como é que vai ser o meu projeto dessa maneira, né? Primeiro, vocês vão ter que determinar quais são os periféricos que vão trabalhar com baixa prioridade e quais são os periféricos que vão trabalhar com alta prioridade. Tipo, eu estou controlando a bomba hidráulica de uma prensa e tem o fator humano nessa prensa aí. Tem o operador lá que, por algum problema, se essa prensa não parar, pode causar um dano sério aí no operador. Então, eu tenho que colocar, claro, esse botão de emergência, ele tem que ser ligado no vetor de alta interrupção. Né? Então, aí tem que ser avaliado aí no projeto o que vai ser alta e o que vai ser baixa. Aqui a gente entra numa parte de registradores. Ó, então, nós temos 5 registradores para trabalhar com interrupção. Né? Então, a maioria deles vocês já viram. O Inticom nós trabalhamos muito em micro 1, que é para o timer 0, né? O INT-F, o PIE1, PIE2, PIR1, PIR2, são os outros registradores para todos os 15 periféricos que nós temos. Então, esses 5 registradores, eles controlam os IEs e os IFs de todos os periféricos. Inclusive, para trabalhar com o timer 1 e timer 2, né, vocês anotaram no caderno, até lembro da última aula nossa lá física, que eu falei de timer 0, de timer 1, timer 2, eu fui fazendo um resuminho na lousa desses periféricos aqui, que são os que a gente tem que, né, trabalhar, setar eles para trabalhar com essas interrupções. Eu não vou entrar muito em detalhe, né, para não ficar, eu sei que já está, mas para não ficar muito mais maçante, né? Mas o Inticom, ele tem lá os bits de chaves, ó, a chave geral e a chave geral de periféricos. Né? Como vocês vão trabalhar, a proposta é usar, nesse relatório que eu vou propor para vocês logo mais, o timer 0, então vocês vão ter que configurar esse bit, né? Vão ter que trabalhar com esse bit aqui, esse flag de interrupção. Aqui é o datasheet dele, em inglês. O PIE1, nós temos os IEs do timer 2. Ó, timer 2 e timer 1. Esses dois vocês também vão trabalhar. Tá? Com o timer 2 e o timer 1, vocês vão ter que colocar nível 1 nesses dois bits aqui do registrador PIE1.
E dando sequência, é o PI E2 agora. O PI E2, nós temos o módulo CCP, que é mais, né, que nós usamos mais. Então, o PI E2 vocês não vão usar para os timers. O PIR1, olha só, mais esses dois bits aqui, ó. O IF do 2 e o IF do 1, do timer 1, timer 2 esse aqui, e esse do timer 1. Esses dois bits vocês também vão ter que manipular eles no relatório aí que eu vou propor. E o PIR2 também não tem bit aí para a gente trabalhar na aula de hoje, mas também ele faz parte aí de um registrador, ele é um registrador para configurar aí interrupção de outros periféricos aí. Tratamento de interrupções. Então, é sempre no void interrupt. Né? Se você não escrever void interrupt, você não vai usar interrupção. O nosso compilador só vai entender o void interrupt para interrupção. Inclusive, você no bloco principal, você não consegue chamar essa interrupção. Quem chama essa interrupção é via hardware só, é a CPU. Só a CPU que chama essa interrupção. Aqui tem um exemplo, né? Porque agora vocês estão trabalhando com várias interrupções. Né? O pedido de interrupção não vai o ID de quem solicitou a interrupção. É um pedido comum. Como é que eu vou tratar a interrupção se eu tenho, sei lá, 3, 4 periféricos gerando interrupção? É através do if e do flag de interrupção desse periférico. Então, eu uso a estrutura de decisão if para testar qual é o flag de interrupção que gerou a interrupção. Né? Então, eu tenho que usar o if. Nesse exemplo, eu estou trabalhando com a interrupção do timer 0, que está sendo testado aqui o TMR0IF, e tem também o INT-F. O INT-F é a interrupção gerada pelo botão, que está ligado lá no RB0. E aí eu testei o timer 0. Opa, é ele que gerou a interrupção? Então ele trata a interrupção e o else if vai fazer com que eu gaste menos tempo aqui na interrupção, né? Porque se eu já achei a condição verdadeira do primeiro if, o else if não vai ser executado. Então a ideia é colocar o primeiro if e o resto else if, né? Então, você tem 15 testes aqui de interrupção. Então, você usa o primeiro if e os outros else if. Quando, né, o seu teste condicional achar a condição verdadeira, aí ele para de executar as outras. Você ganha ciclos de máquina com isso aí. Programando interrupções. Então, é algo que vocês também já sabem. Vamos ver esse dado importante aqui. Dentro de uma rotina de interrupção, devemos necessariamente apagar o flag. Se a gente esquecer de apagar os IFs, eu vou criar um loop infinito. Tá? Então, todo o código vai ter... Eu vou até voltar aqui, Nós temos, o IF do timer 0 está aqui, igual a 0. Apago o flag do timer 0. O int-f igual a 0, apaga o flag da interrupção int0. Exemplo, programando a interrupção. Então, para a gente trabalhar com interrupção, nós precisamos pegar o registrador int com o bit G e E e colocar em nível alto nele. Registradores responsáveis pela habilitação da interrupção do timer 0. Então, é o timer 0 IF e o IE dele. O IF é o bit que vai me sinalizar. E o IE, eu tenho que habilitar ele. Então, esse bit aqui eu tenho que colocar 1 nele e inicializar o IF com 0. Né?
Registradores responsáveis pela temporização. Aí, temporização, a gente tem que fazer o cálculo lá da carga inicial, né? Do TMR0. E configurar lá o option reg para o pré-scaler que vai ser usado, se ele vai ser temporizador, se ele vai ser contador, né? Alguns ajustes têm que ser feitos aí nesse registrador option reg. Então, para o timer 0, não é necessário habilitar o PE e E, mas o GIE sim. Né? Esses registradores, eles estão sempre no final de cada capítulo de cada periférico. Esse aqui é do timer 0, ó. Então, se vocês forem trabalhar com o timer 0, indo no final do capítulo do datasheet do timer 0, ele aponta para vocês o que tiver claro é o que vocês vão ter que configurar. Que nem o GIE, o PEIE, TMR0IE, TMR0IF, no option reg, o T0CS, T0SE, PSA, PSA2, 1 e 0. E o TMR0 é onde vai ser registrado aqui a carga inicial dele, né? Para gerar o nosso tempo de estouro. Exemplo de utilização. No programa seguinte, utilizaremos os recursos da interrupção do timer 0 para inverter o estado lógico do pino RD0 a cada 40 estouros do timer, aproximadamente 1 segundo. O estado lógico do pino RD1 inverterá o seu estado a cada 500 mili utilizando o bloco principal. Então, automaticamente, nosso hardware interromperá nosso programa principal para executar uma rotina de interrupção. Dentro dessa rotina, inverteremos o estado lógico do LED. Então, aqui, esse é um típico exemplo que mostra para vocês a função da interrupção. Porque se eu me basear, se eu usar a base de tempo lá do meu bloco principal, apenas do bloco principal, eu não consigo fazer um programa simples desse. Né? Fazer um LED piscar a cada 1 segundo, outro a cada 500 mili. Então, eu não consigo. Então, eu consigo. O segundo, aí vai depender do tempo do primeiro, se eu usar apenas o bloco principal. Agora, se eu usar o periférico timer, aí não. O periférico timer, eu tenho um circuito dedicado para contar tempo. Então, o periférico timer é um circuito digital dedicado para contar tempo. Então, o que vai acontecer? Esse periférico, quando chegar no tempo programado, ele gera uma interrupção, ele avisa lá a CPU desvia a rotina principal dela para atender a interrupção e é algo muito rápido. Então, não vai causar nenhum problema, né, de utilização de tempo, né, dos liga e desliga desses LEDs, que um está para 1 segundo, outro está para 500 mili, né? Então, você não vai notar diferença nenhuma de tempos. Inclusive, na aula passada, eu dei uma proposta para vocês de fazerem um LED piscar com o timer 0, um LED piscar com o timer 1, um LED piscar com o timer 2 e um quarto LED piscando no bloco principal. E botar isso para funcionar. Então, quem fez isso direitinho, quem ensaiou, né, um código desse, vai estar bem fácil fazer o relatório de hoje. Tá? Esse programinha aqui, ele tem a solução, né, para essa nossa proposta aí. Então, foi criada uma variável, CNT0. No bloco void interrupt, está sendo testado a interrupção do timer 0. Né? Se ocorrer a interrupção, o que ele faz? Incrementa a variável, testa ela para ver se ela é 40. Quando ela for 40, ele vai inverter o RC0. Aí não pode esquecer de zerar a variável
e não pode esquecer a cada estouro zerar o flag de interrupção e fazer a carga inicial. Essa carga 61, ela vai dar um tempo de 25 milissegundos. Por isso que 25 mili vezes 40 dá 1000 milissegundos, vai dar 1 segundo. Subrotinas. Então, aqui é o bloco 1 é esse aqui, né? Que são os comentários. O bloco 2 está aqui, ó. São as declarações de variáveis. O bloco 3 já começa aqui. São as subrotinas e envolve a rotina de interrupção também no bloco 3. Né? Então, aqui vai ser o bloco 3. Aqui vai ser o bloco 2. Então, subrotinas, eu tenho aqui a configuração da MCU, que faz lá os ajustes de tris, porte, chaves de interrupções, né? Temos uma subrotina para configurar o timer, uma configuração inicial do timer, a carga 61, 0 flag. E no bloco principal, olha o que nós temos. Temos o LED RC1 mudando o nível lógico dele a cada 500 milissegundos. Antes disso, é feito a configuração da MCU, chama a função, né? Config MCU, chama a função config timer. Então, eu vou ter um LED ligando e desligando a cada 500 mili, um LED que está lá no RC1, e o LED que está no RC0, ele vai ligar e desligar? Através da interrupção, ele faz isso. Estou voltando aqui o nosso código. Na interrupção, ó, eu tenho a mudança do nível lógico do RC0. Né? Então, quando a cada 40 interrupções, porque cada interrupção é gerada a cada 25 mili, com o valor 61 aqui. Então, a cada 40 interrupções, eu tenho a inversão do pino, do nível lógico. Eu poderia colocar, mesmo colocando ele, meu RC0 vai precisar. Fala, sumiu o áudio? É, tinha dado uma falhada no áudio. Tá distorcendo um pouco. Tá distorcendo um pouco? Eita, hoje não tá legal, então, essa minha internet aqui não. Né? Agora mas vamos lá. A explicação desse código falhou muito? Não, muito. Com uns 5, 6 segundos sem entender, mas depois melhorou. Ah, tá legal. Vamos ver então. Então eu falei o seguinte, que o RC0 é o pino físico que nós temos ligado um LED. Ele muda de nível lógico a cada 40 interrupções. O timer 0 ele está programado para gerar uma interrupção a cada 25 milissegundos. 25 milissegundos vezes 40 vai dar o nosso 1 segundo. Né? E aí, eu tenho um segundo LED ligado no RC1 que está invertendo o nível lógico dele a cada 500 mili. Aí eu fiz o seguinte questionamento. Mesmo que esse delay aqui durasse 10 minutos, vamos supor que esse delay aqui parasse o nosso código principal em 10 minutos. O outro LED ia piscar? O que vocês acham? Se eu colocar um delay de 10 minutos aí, o LED que está no pino RC0 ia ligar e desligar a cada 500 mil, a cada 1 segundo? O que vocês acham? Pode um só responder. Mestre, iria por conta da função config timer, não é? A interrupção programada no config timer, que é a função chamada no bloco principal. Então piscaria. Então,
piscaria, mas não por causa da função config timer. A função config timer nem vai estar na jogada mais, porque ela só foi inicializada uma vez. E sim por causa da interrupção, do void interrupt. Tudo bem? Por causa dessa função aqui, ó. Void interrupt. Essa função não para. Tá. Mesmo que eu tenha um delay de 10 minutos aqui parando o meu código principal. Tudo bem? O config timer, na verdade, o config timer, agora entendi. O config timer é só para configurar os registradores do timer, né? Do timer 0. Isso aí. Perfeito. Então, mais alguma dúvida aí? Se alguém tiver, pode falar. Então, dando sequência aqui, ó, uma aplicação prática, né, de interrupção. Teste de botões. Geralmente, conforme o código de vocês vai aumentando, né, vai tendo mais ações, mais instruções, mais funções, você acaba tendo um problema de apertar o botão e o botão não responder naquele momento que você queria, né? Se você fizer usar o timer, acionar uma interrupção do timer, tipo, a cada 10 milissegundos, é um tempo bem pequeno, né, 10 milissegundos. E a cada ação de interrupção do timer, a cada 10 milissegundos, você testar o seu botão, você nunca mais vai ter problema de botão. Que problema? Dele não funcionar no momento que você apertar ele, né? Então aqui tem o cálculo de temporização do timer 0 para piscar um LED, ó, a cada 10. A cada 10. Cada 10 milissegundos. Faltou aqui 1 milissegundo. Então, aqui foi feito o cálculo de temporização para 1 milissegundo. Então, para gerar um tempo de estouro de 1 milissegundo, eu tenho que colocar, ó, o pré-scaler de 128 e fazer a carga inicial com 100. Né? Porque não dá para fazer 99,75. Aí eu habilito aqui as chaves. Pro timer 0, essa chave nem é necessário habilitar, tá? Faço a carga inicial. Configuro lá o option reg para ter um pré-scaler de 128, né? Aqui está 1 para 8 também. Então, mas o correto é de 1 para 1, 2, 8. E o modo temporizador também é configurado aqui no option reg. E 0 flag. Aí, olha só, no bloco void interrupt, eu testo o flag da interrupção. Aqui eu estou testando só o bit dele, né? O T0IF underline bit. Aí eu zero ele logo no início, né? Então aqui eu estou limpando o flag de interrupção do timer 0. Faço também a carga inicial dele já no início e testo o botão que eu quero. Então, aqui eu estou testando um botão no pino RB0. Se esse botão não for pressionado, eu testo um segundo botão. E assim por diante. Então, aí eu não vou ter problema do meu botão falhar. Aqui no bloco principal, eu faço aquela configuração, que eu falei que esse aqui para o timer 0 não é necessário, né? Utilizar. Aqui em vez de 1 para 8, é 128, né? Aqui configura triz e porte, né? E olha só, esse programa aqui que ele faz. Ele fica aqui, ó, invertendo o nível lógico do RD0
a cada 500 milissegundos. Não tem teste de botão nenhum aqui, ó. Mais o botão RB0, voltando lá para a nossa interrupção, ó. Aqui eu vou vai executar o teste desse botão a cada 10 milissegundos, ou seja, o botão é para vocês fazerem entenderem, né, essa estrutura do bloco principal aqui, ó, não existe teste de botão nenhuma. Você fala, opa, o meu código está parado aqui. Ele não está parado aqui, por quê? Porque tem um periférico gerando interrupção. Que periférico é esse que está gerando interrupção? É o timer 0. E aí ele está a cada 10 milissegundos executando essas ações aqui de interrupção. Né? Por isso que a interrupção é um meio importante de se trabalhar em microcontrolador, principalmente quando, nesse momento de projeto, que vocês estão usando vários periféricos.